Seja muito bem-vindo à segunda aula do evento O Caminho para a Alfabetização Infantil. Eu estou realmente muito feliz por saber que você está aqui, dedicando minutos preciosos de seu tempo para aprender um pouco mais sobre como se dá o processo de alfabetização infantil. E isso demonstra o seu comprometimento com a alfabetização de seus filhos ou de seus alunos. Muito obrigado pela confiança e muito obrigado também por acreditar que eu possa ajudar você a conduzir de uma maneira segura o processo de alfabetização de suas crianças. Logo na primeira aula eu abordei temas que considero cruciais para que compreendamos os tempos e momentos do processo de alfabetização. Empregando outras palavras, destaquei que no caminho da alfabetização precisamos dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. E isso porque, se o nosso objetivo é o de alfabetizar as crianças no primeiro ano do ensino fundamental, nós precisamos prepará-las na educação infantil, lá na pré-escola, ou até mesmo antes disso, para que elas cheguem bem preparadas para o ciclo de alfabetização formal. E isso porque crianças em idade pré-escolar precisam adquirir habilidades, conhecimentos, comportamentos que são considerados precursores da alfabetização, do sucesso em alfabetização. E tudo isso para que as crianças, ao chegar ao primeiro ano do ensino fundamental, larguem na frente. Nós vimos na última aula como a largada é importante, como esse arranque é tudo na trajetória educacional de nossas crianças. Um detalhe importante aqui, quando eu destaco que precisamos preparar as crianças em idade pré-escolar para a alfabetização infantil, de forma alguma eu estou querendo dizer que nós precisamos alfabetizar precocemente crianças. Não, na educação infantil, de forma lúdica, as crianças vão adquirir conhecimentos, habilidades e comportamentos que são considerados pela investigação científica como precursores do futuro sucesso na aquisição da leitura e da escrita. E na última aula eu também assinalei que, embora saibamos quais são as abordagens mais eficazes para preparar as crianças para a alfabetização, como para alfabetizá-las, precisamos ter em mente que existem abordagens e abordagens, umas mais atraentes, lúdicas, cativantes e outras que não encantam tanto as crianças. É preciso respeitar o universo infantil, compreender o ambiente no qual as crianças estão. É por isso que nós temos de pedir licença para entrar nesse universo, para entrar nesse ambiente. E o que eu quero dizer com pedir licença? Nós precisamos observar com cuidado as características desse ambiente, desse universo, aquilo que chama mais a atenção das crianças e de que maneira nós podemos melhorar a nossa comunicação com os pequenos. Nós adultos, muitas vezes, na condução de atividades de pré-alfabetização ou de alfabetização, nos esquecemos de que a interação com crianças pequenas vai muito além do uso da linguagem oral, vai muito além da linguagem verbal. As crianças se sentem atraídas por adultos que utilizam a linguagem não verbal, gestos, modulação de voz, músicas e outros recursos que são harmônicos com o universo infantil, que se sincronizam com o universo das crianças. No fundo, para conduzirmos o processo de alfabetização infantil de forma eficaz, nós precisamos brincar com palavras diante das crianças e com as crianças. Mas afinal, de que maneira podemos brincar com palavras? Ora, como se brinca com bola, papagaio e peão, movimentando-se e cantarolando. Tudo isso atrai o interesse, a curiosidade das crianças. As crianças se tornam mais receptivas a atividades que envolvam o movimento, a música. Tudo isso faz com que os pequenos sejam tomados pelo sentimento de encanto,
de maravilhamento, ficam admiradas com as atividades, abrindo-se então para propostas didáticas que possuem objetivos muito claros, o de levar as crianças à aprendizagem. E como eu também destaquei na última aula, as crianças gostam de brincar com brinquedos visíveis e invisíveis. E isso porque elas transitam do material para o imaterial, das brincadeiras tradicionais, dos jogos, dos brinquedos para as palavras. A compreensão desses e de outros elementos que compõem o universo infantil é fundamental para que transformemos as crianças em verdadeiros malabaristas, porque as crianças vão brincar com palavras, manipulando-as nos jogos de linguagem, assim como um malabarista a lançar bolas no ar. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. E eu percebi aqui a abordagem fônica, por mais eficaz, né, que possa parecer, carecia de alguns elementos musicais, né, sobretudo de padrões rítmicos. Então, eu apresentei a eles várias habilidades que eu considero essenciais, né, para a aquisição da leitura e da escrita, e eles transformaram isso em música. Um pedagogo, um cientista, um poeta e um músico. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Francisco de Paula Nadalim, eu tenho 45 anos, sou casado, pai de 3 filhos, sou graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e nessa mesma instituição concluí uma pós-graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea, outra em História e Teorias da Arte Moderna e Contemporânea e também um mestrado em Educação. Depois, atuei como professor de violão e guitarra durante muito tempo, como professor no ensino superior, depois lecionei também no ensino fundamental, até o dia em que assumi a coordenação pedagógica da Escola Mundo do Balão Mágico, na qual elaborei uma variante da abordagem fônica que foi muito bem sucedida. A escola chegou a receber um prêmio concedido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o prêmio Darcy Ribeiro. Eu sou o idealizador pedagógico dos livros Linha, Agulha e Costura, Canção, Brincadeira, Leitura e Maravilhamento. E entre 2019 e 2022, assumi um cargo na esfera federal à frente de uma pasta que se dedicava à alfabetização de crianças, jovens e adultos. Feita a minha apresentação, eu quero resgatar, recuperar um ponto que eu explorei na primeira aula deste evento. Você se lembra que quando estava falando sobre a preparação das crianças para o ciclo formal de alfabetização, eu apresentei uma pesquisa na qual aparecem várias habilidades que são importantes no processo de preparação das crianças para a alfabetização formal, mas 2 delas ganharam destaque: habilidades de consciência fonológica e o que nós podemos chamar de conhecimento de letras ou conhecimento alfabético. E essas habilidades se destacaram porque elas estão diretamente ligadas com o futuro sucesso em leitura das crianças. Crianças que em idade pré-escolar não obtiveram sucesso em tarefas de consciência fonológica e também naquelas envolvendo conhecimento alfabético, conhecimento de letras, depois não obtiveram sucesso na aprendizagem da leitura, na aquisição da leitura nos primeiros anos do nosso ensino fundamental. E a fim de reforçar a tese de que é necessário preparar as crianças na educação infantil para o ciclo formal de alfabetização, eu apresentei os resultados de uma pesquisa que foi conduzida nos Estados Unidos, que demonstram que quando as crianças não aprendem a ler da forma esperada no fim do primeiro ano do ensino fundamental, a probabilidade é de que 90-95% delas continuem com baixo desempenho no terceiro e quarto anos do ensino fundamental e 70-75% delas
tenham sua trajetória educacional comprometida. Sendo assim, as crianças não podem fracassar no período de aprendizagem da leitura e da escrita. Trata-se de um período crucial para a trajetória educacional delas. Portanto, se você é responsável pela condução do processo de pré-alfabetização de seus filhos ou de seus alunos, se você quer obter resultados positivos ao longo desse processo, se você já concluiu uma formação em alfabetização e saiu de lá insatisfeito, sem saber exatamente o que fazer, se você não se sentiu preparado, capaz de colocar em prática atividades de alfabetização a fim de obter resultados positivos, se você, mesmo estudando temas relativos à alfabetização, tem ainda aquela sensação de que está faltando alguma coisa, não se sentindo seguro na condução do processo de alfabetização de suas crianças, se você precisa saber de que maneira deve avaliar o progresso das crianças na aprendizagem da leitura e da escrita, eu tenho algo a lhe dizer. Você está no lugar certo. Você vai conhecer características de um programa que foi implementado, testado e que demonstrou ser muito eficaz para introduzirmos as crianças no universo da alfabetização. E um detalhe muito importante, esta é a primeira vez que apresento as características desse programa ao público em geral. Mas antes de apresentar a você algumas das características desse programa, eu tive o cuidado de não só testar esse programa em ambiente escolar, como depois apresentar as características do programa e também os resultados obtidos a alguns especialistas, e eles realmente gostaram muito de tudo que ouviram e viram. Mas além de conhecer algumas das características dessa variante da abordagem fônica que eu elaborei, você, no fim deste evento, terá em suas mãos um mapa seguro para se orientar no processo de pré-alfabetização de crianças. E não se esqueça, esta é a segunda aula do evento O Caminho para a Alfabetização Infantil. Então, se você não assistiu à primeira aula, acesse a gravação que está disponível no canal no YouTube para que você não perca nenhum detalhe deste evento, por meio do qual você vai adquirir conhecimentos que são cruciais, fundamentais para a condução segura do processo de pré-alfabetização de crianças. Mas as gravações das aulas deste evento ficarão disponíveis durante alguns dias. Então, acesse depois, assista depois a primeira aula e agora preste atenção nos conteúdos que eu vou apresentar para você logo em seguida. Mas antes de apresentar atividades extremamente lúdicas que vão fazer com que suas crianças manipulem de forma consciente unidades sonoras de fala, eu preciso chamar a sua atenção para uma prática muito importante que você deve introduzir na rotina, na sua rotina, no seu dia a dia com as crianças, seja em casa ou na escola. E essa prática é a leitura partilhada, a leitura em voz alta feita pelos adultos às crianças. Por meio do cultivo dessa prática, você vai promover a ampliação do vocabulário dos pequenos, vai fazer com que eles melhorem a compreensão oral, a capacidade de compreender aquilo que ouvem. Consequentemente, você vai aumentar o foco das crianças, a atenção das crianças durante a escuta de histórias. Você vai ampliar o vocabulário das crianças, tanto receptivo quanto expressivo, e você deve conversar com as crianças antes, durante e depois da leitura em voz alta, da leitura partilhada. E isso porque uma coisa é ler para as crianças e outra é ler com as crianças. Você deve adotar estratégias ativas de leitura para que as crianças não ocupem uma posição passiva durante a escuta de histórias. Afinal, ninguém aprende a jogar bola assistindo,
a partidas de futebol, ninguém aprende a tocar um instrumento musical apreciando um instrumentista a executar seu instrumento. As crianças aprendem a nadar nadando, a jogar jogando, e para aprender a ler, elas precisam ocupar uma posição mais ativa, como se fossem leitores. Logo, quando você partilha uma história com uma criança, você o faz levando em consideração que ela ainda não sabe ler, mas é preciso também inverter os papéis, colocando-a numa posição similar à de um leitor, para que você também participe ouvindo o que essa criança tem a dizer sobre a história que ela está ouvindo as respostas que ela dará a perguntas que você vai fazer e assim por diante. Então, reserve aí no seu dia a dia um momento muito especial para ler em voz alta para seus filhos ou para seus alunos. Selecione textos rimados, recheados de aliterações, com um vocabulário rico, para que as crianças sejam, por exemplo, capazes de, comecem, melhor dizendo, a perceber sonoridades semelhantes, diferentes, porque tudo isso será crucial para que depois elas participem de forma ainda mais ativas dos jogos de linguagem que envolvem a manipulação de unidades sonoras de fala. Então vamos lá, neste vídeo, nesta aula, eu quero apresentar a você um conjunto de atividades extremamente lúdicas que vão auxiliar seus filhos ou seus alunos a aprimorarem habilidades consideradas precursoras da alfabetização formal, ou seja, vamos introduzir as crianças no universo da alfabetização a fim de que elas estabeleçam um primeiro contato com um rol, um conjunto de habilidades que são cruciais e importantíssimas para o futuro sucesso na aquisição da leitura e da escrita. Então, neste vídeo eu vou apresentar a você algumas atividades que vão trabalhar habilidades de consciência fonológica consideradas muito importantes para o desenvolvimento das crianças no processo de alfabetização. Vamos exercitar então, por meio de uma atividade, a consciência silábica. Depois migraremos para uma unidade intrassilábica muito importante para a aprendizagem da leitura, que é a da consciência fonêmica. Em seguida, vamos falar um pouco sobre a importância do conhecimento alfabético, do conhecimento de letras no processo de alfabetização. E, por fim, eu quero falar, ainda que de forma muito breve, sobre estratégias que podemos adotar a fim de preparar as crianças para a execução de atividades como as que eu acabei de mencionar, e também para melhorar o foco, a atenção e a aprendizagem das crianças ao longo da execução de tarefas. Muito bem, você entendeu que é importante ler em voz alta para as crianças por meio dessa prática. As crianças, por exemplo, vão começar a tomar consciência das palavras que compõem as frases, e assim você vai dar um passo inicial importante para os jogos de consciência fonológica. Explico. Uma criança que já possui consciência de palavras vai depois migrar para aquelas unidades que nós chamamos de sublexicais. As palavras possuem significado, mas nos jogos de consciência fonológica nós vamos chamar a atenção das crianças para aquelas partes, aqueles pedacinhos, aquelas unidades que não possuem significado. E essas unidades, claro, são sonoras, ok? Então, da palavra, nós vamos migrar para as sílabas. Durante a leitura em voz alta, você vai acabar explorando rimas, aliterações, mas agora, para os fins desta aula, eu quero destacar uma habilidade que se chama consciência silábica. As crianças precisam entender que as palavras são compostas por sílabas. Então as sílabas, essas unidades que diferentemente das palavras não possuem
uma carga semântica, não têm significado, são conhecidas por muitas vezes chamadas de pulsos, os ritmos das palavras, certo? Então, quando a criança pronuncia as sílabas da palavra boneca, boneca, nós temos pulsos, ritmos, batidas, pá, 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 ok? Muito bem, então introduz a noção de sílaba às crianças, dizendo que cada vez que abrimos e fechamos a nossa boca, nossos lábios, nós pronunciamos uma determinada sílaba de certa palavra. Peteca. A criança pode, por exemplo, utilizar os dedos indicador e médio de uma das mãos, apoiando-os, apoiando a ponta dos dedos embaixo do queixo, para pronunciar cada sílaba de uma determinada palavra. Panela. E aí você vai reforçar essa noção, ok? Que eu acabei de mencionar. Mas, como eu destaquei na primeira aula deste evento e também ao longo desta aula, as crianças precisam brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. E no livro Linha, Agulha, Costura há uma canção cujo título é Boneca. E essa canção está atrelada a uma brincadeira por meio da qual as crianças podem segmentar palavras em sílabas. É isso mesmo. Então você vai fazer o quê? Primeiro, você vai ouvir um trecho dessa canção para entender qual é a tarefa de consciência silábica inserida na canção, e isso foi feito de forma proposital. Depois você vai conhecer a brincadeira, observando uma dinâmica que eu estabeleci com as crianças em sala de aula, para depois então brincar com suas crianças, desafiando-as a segmentar palavras em sílabas, e para isso elas vão usar partes do corpo. Você vai notar que na brincadeira da canção Boneca, nós vamos bater alternadamente os pés ao cantar ou pronunciar a primeira sílaba da palavra, que é bo. Depois nós vamos bater nas coxas alternadamente para pronunciar ou cantar a sílaba né. E palmas para a sílaba K. K, virou boneca. É claro que uma canção não se limita a apenas uma tarefa de consciência fonológica, ok? Nessa canção nós temos várias tarefas e aqui eu quero destacar a de segmentação de palavras em sílabas, ok? A tarefa de segmentação de palavras em sílabas. Então você vai dizer uma palavra para as crianças e em seguida elas vão segmentar essas palavras em sílabas, associando cada sílaba a uma parte do corpo. Sempre começando pelo pé, depois indo às coxas e por fim batendo palmas. Uma adaptação importante da brincadeira. Você inicialmente vai cantar e brincar com as crianças a fim de que elas se familiarizem com a canção e com a brincadeira, e depois então, ao apresentar, ao exemplificar o exercício, você vai bater apenas uma vez o pé no chão, uma vez na coxa e uma palma, associando cada sílaba à respectiva parte do corpo. A primeira sílaba para o pé vai ser atrelada ao pé, a segunda a coxa e a terceira a palma, certo? Caneca. Perfeito. Panela. E você pode adaptar a brincadeira em outras rodadas, explorando não só palavras compostas por 3 sílabas, mas também palavras compostas por 2 e até por uma única sílaba. Se você falar uma palavra que seja composta por 2 sílabas, por exemplo, a criança terá de segmentá-la, pronunciando a primeira sílaba ao mesmo tempo que a associa a uma batida de pé e batendo uma vez nas coxas, associando então a segunda sílaba à
estas partes do corpo. Então note como na canção boneca nós trabalhamos uma habilidade de consciência fonológica que diz respeito à consciência de sílabas e também temos à disposição algumas tarefas para manipularmos as sílabas de determinadas palavras. Nós podemos adaptar a canção para segmentar palavras em sílabas. Nós podemos reunir sílabas a fim de compor palavras. Então a canção é extremamente flexível, ela traz padrões de jogos de linguagem para que as crianças brinquem com as palavras, como um malabarista. Da consciência silábica passemos para a consciência fonêmica. E há no livro Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, uma canção que ficou muito conhecida, cujo título é Fumaça. Muitos que adquiriram esse livro chegaram à conclusão de que a canção Fumaça tem como objetivo ensinar o valor fonológico da letra F às crianças, o som da letra F. Fumaça. O trem solta fumaça. Mas, embora você possa sim utilizar essa canção para explicitar o valor fonológico da letra F às crianças, o som da letra F, essa canção foi concebida para que as crianças sejam capazes de identificar e isolar o som inicial das palavras. Preste atenção no padrão de jogo de consciência fonológica que está embutido nessa canção. Fumaça. Qual é o primeiro som da palavra fumaça? Certo? Então aqui nós temos um jogo de pergunta e resposta, um diálogo musical em que o adulto canta ou pronuncia uma palavra, seguindo, claro, o padrão rítmico, melódico da canção Fumaça, fumaça, e as crianças em tom de resposta respondem. Ou seja, qual é a ideia, a proposta da atividade? Identificar e isolar o fone inicial, o som inicial de palavras. Então você pode substituir a palavra fumaça por outra e manter o mesmo padrão do jogo. Por exemplo, volante. O trem solta volante. Ah, volante, não faz sentido. Liberdade poética. Porque o objetivo aqui é o de identificar e isolar o som que figura no início das palavras. Deu para entender? Então você vai começar a atividade cantando e brincando com as crianças. No primeiro momento, você não deve explicar o propósito da atividade. Nós vamos agora identificar e isolar o som inicial em várias palavras. Nada disso. Você vai começar naturalmente. Lembra-se daquela explicação que eu dei ao longo desta aula? Nós precisamos pedir licença às crianças para entrar no universo delas. Então vamos entrar no universo das crianças brincando e cantando, usando movimento e música. Então convide todos a formarem uma fila, um atrás do outro. Você, como maquinista, vai conduzir os vagões pela sala, pelo pátio, aí no ambiente que você escolheu para brincar e cantar com as crianças. E para cada som da letra F pronunciado, todos devem dar um pulinho e puxar a manivela, tocar o apito do trem. Fumaça. O trem solta fumaça. Então, vai. Fumaça. O trem solta fumaça. Certo? Então, primeiro, as crianças se familiarizam com a canção e a brincadeira. Depois você vai demonstrar para as crianças a atividade, fazendo uma adaptação, não é, da canção, uma vez que você vai substituir a palavra fumaça por outras. Depois de exemplificar para as crianças, você vai retomar a brincadeira, ocupando a função de maquinista, para que as crianças
neste diálogo musical de perguntas e respostas, consigam identificar e isolar o fone inicial, o som inicial de várias palavras. Professor Carlos, eu posso substituir a palavra fumaça, que é composta por 3 sílabas, por uma palavra composta por 2? Sim, é perfeitamente possível fazer isso. As canções permitem que isso aconteça. Vamos supor que você decida cantar a palavra vela. Vela, certo? Você consegue adaptar a palavra, a melodia, estender a palavra, a fim de que as crianças em seguida respondam de modo a identificar e isolar o fone inicial dela. Muito bem, apresentei algumas atividades de consciência fonológica, mas para que as crianças aprendam a ler suas primeiras palavras, você precisa ensinar de forma explícita e sistemática as relações entre letras e sons, grafemas e fonemas. Só assim as crianças conseguirão decodificar suas primeiras palavras. Mas de que maneira nós podemos apresentar essas relações às crianças? A resposta é muito simples, de forma lúdica, divertida, envolvendo os pequenos nas atividades. Bom, no livro Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, há uma outra canção que ajuda as crianças a entenderem as relações entre letras e sons. E o nome dela é As Letras São Como Nós. E as letras são como nós, tem nome e também tem voz. Uma coisa é o nome da letra, outra coisa é a voz dela, certo? Então, por meio dessa analogia, as crianças não vão confundir o nome da letra, o nome das letras, com os sons que elas representam, certo? Porque, assim como nós, as letras têm nome e também têm voz, certo? Então, uma coisa é o nome da letra B, outra é o valor fonológico que ela representa. B, B. Letra V. O nome da letra V é V. E o valor fonológico dela é V. E assim por diante. Então, no ensino dos sons das letras, nós devemos começar com aqueles sons que são mais prolongáveis. Né? S, Z, e assim por diante. Essa é uma estratégia mais didática que auxilia, facilita a aprendizagem por parte das crianças. Então, de que maneira você pode ensinar o som das letras às crianças? Partindo de um contexto, no nosso caso, de um contexto musical. Nós vamos nos inspirar num trecho da canção O Vento e a Brisa, do livro Maravilhamento. O trecho da canção é apresentado aqui no verso do cartão, certo? Então, ouça este trechinho aí com bastante atenção. Canta ao vento quando vem. Muito bem, aprendeu aí o valor fonológico da letra V por meio desse trecho da canção? Então, o que você deve fazer? Cantar esse trecho para as crianças, associar a personagem correspondente, o vento, não é? E depois você vai ensinar um gesto para as crianças para que elas então gravem, associem a pronúncia do som da letra V ao gesto, a fim de recuperar esse valor fonológico, esse som com mais facilidade. Por meio do gesto, elas podem evocar o valor fonológico da letra V e aí você vai brincar. Hora de fazer o gesto e as crianças pronunciarem o som correspondente. Hora de mostrar a personagem, as crianças pronunciarem o som correspondente. Hora você vai mostrar a letra V e as crianças vão fazer então, vão pronunciar ou cantar o som correspondente. O gesto que você vai ensinar para as crianças, para que elas cantem ou pronunciem o som da letra V, é este aqui, ó.
certo? Então, como se a mão fosse um galho com folhas, um galho de uma árvore com folhas, e o vento está a soprar e a balançar, né, essas folhas, a movimentar essas folhas. Ok? Veja como este cartão que integra o meu programa de pré-alfabetização ficou maravilhoso. Ele decorre de uma canção do livro Maravilhamento, ele possui uma estrutura didática que facilita, então, o ensino do som da letra V. Pois bem, você que já introduziu o valor fonológico da letra V às crianças de forma lúdica por meio da canção, por meio do gesto, vai depois chegar aquele momento tão esperado ao longo do caminho para a alfabetização infantil, em que as crianças vão decodificar suas primeiras palavras. Então vamos supor que você utilize aí as letras de um alfabeto móvel e componha a palavra viva. Então eu estou supondo aqui que as crianças já conheçam as vogais e você decide então dispor as letras de um alfabeto móvel, né, de modo a compor a palavra viva. Como que a criança vai decodificar essa palavra? Da esquerda para a direita, de forma sequencial e consciente, ela vai converter a primeira letra, V, no seu valor fonológico. Depois ela vai converter a letra I no seu respectivo valor fonológico, I. E vai reunir o V com I lá na mente dela, chegando à pronúncia da sílaba Vi, certo? Fará o mesmo com o V e o A, pronunciando V, A, vai fundir os fonemas correspondentes, chegando então à sílaba Vá e, por fim, vai pronunciar a palavra viva. V, I, Vi. V, A, Vá. Viva, viva. Certo? Depois você pode brincar com outras palavras como vivi, vavá, uva e assim por diante. Então note que ao ensinar o valor fonológico de uma consoante, e se as crianças já conhecem algumas vogais, elas podem começar a prática da decodificação. Professor Carlos, por que o senhor apresentou nesta aula a habilidade de consciência silábica, sendo que só dominando o conhecimento alfabético, o conhecimento de letras, né, as relações entre letras e sons, as crianças já conseguiriam decodificar palavras? Porque note que ao decodificar a palavra viva, a criança precisa perceber as fronteiras silábicas, porque percebendo-as, elas vão então fazer as sínteses de forma a não sobrecarregar a memória. V, I, vi. V, a, vá. Viva, viva. Ok? Então, aqui, para decodificar as crianças vão acionar algumas habilidades e não apenas uma. Você se lembra de que eu tinha dito que falaria, ainda que de forma breve, sobre algumas estratégias que nós podemos adotar para melhorar o foco, a concentração das crianças na execução das atividades. Uma das estratégias é justamente a de brincar e cantar com as crianças antes da execução da atividade. Então veja que, por meio da brincadeira e da canção, nós geramos um contexto, ativamos o corpo das crianças por meio do movimento. A canção, de certa maneira, vai explorar o imaginário das crianças, vai fazer com que as crianças recepcionem melhor a atividade que está inserida na letra da canção. E por que eu estou falando isso? Porque no início do meu trabalho na Escola Mundo Balão Mágico, eu comecei conduzindo o processo de pré-alfabetização e alfabetização de crianças, e depois eu comecei a fazer pesquisas no âmbito do desenvolvimento motor. Eu queria melhorar a consciência corporal das crianças. Eu precisava que as crianças adquirissem uma boa consciência do esquema corporal e fossem capazes de se autorregularem, não é? Ficando mais calmas, atentas durante a execução das tarefas. E foi por meio dessas pesquisas que eu cheguei à conclusão
de que havia uma modalidade esportiva mais apropriada para que isso acontecesse, e foi assim que eu conheci o professor Robson Furlan e lancei a ele um desafio muito interessante que depois se transformou na especialidade desse professor. Porque eu achava que era algo para crianças mais velhas, mas dei uma chance e as crianças gostavam, né? Ainda que nós não colocássemos ali enredos, exemplos ali do cotidiano das crianças, só os movimentos, pela variedade desses padrões básicos de movimento, foram suficientes para despertar o interesse, sobretudo pela novidade. Então, nós estávamos ganhando em duas áreas. As crianças estavam gostando da prática, se exercitando, e aos poucos nós começamos a observar melhoras no desenvolvimento cognitivo das crianças, na capacidade de aprendizagem. Essa foi até uma conversa que eu tive com o professor quando eu estava sentado na escada da escola, depois de alguns meses de projeto. Ele me explicou que ele havia me chamado para trabalhar na escola porque ele tinha encontrado essa relação. Ele, às vezes, fazia testes com as crianças. Ele via que a criança estava apresentando alguma dificuldade em sala de aula e notava que a criança também apresentava alguma dificuldade corporal. Por exemplo, a criança não conseguia fazer um passeio, né, um skip, fazer um deslocamento alternando movimentos de braços e pernas. Então nós descobrimos, eu fui estudar, não tinha aprendido isso na faculdade e descobri que existem várias evidências científicas comprovando a importância da prática da atividade física para preparar o cérebro da criança, muitas vezes para ativar o cérebro da criança para a aprendizagem formal. Então isso facilita muito a aprendizagem das crianças. Tenho certeza de que você gostou e muito dessa fala do professor Robson Furlan. Bom, pensando agora no desenvolvimento de uma criança ao longo do processo de alfabetização, você notou quantos elementos, quantos aspectos estão envolvidos para que possamos conduzir esse processo de maneira segura, garantindo o avanço das crianças em cada etapa? Você pode, num primeiro momento, achar tudo isso muito complexo, muito difícil, muito distante da sua realidade, mas em minha trajetória como especialista em alfabetização, eu coleciono testemunhos, experiências de pais, professores, pessoas que conseguiram colocar atividades de pré-alfabetização em prática e chegaram à conclusão de que as crianças também eram capazes de aprender mais rápido, de forma divertida, segura e eficaz. À medida que você estuda e acessa atividades realmente eficazes, você vai sentir aquela segurança necessária para colocar em prática as atividades de alfabetização com suas crianças da melhor maneira possível, divertindo-se muito. Ou seja, quanto mais preparado você estiver, mais segurança você transmitirá no seu trabalho diário com as crianças que estão percorrendo o caminho da alfabetização. Quanto mais domínio você tiver das estratégias de ensino, mais facilidade as crianças terão ao longo deste caminho. Enfim, quanto mais domínio você demonstrar, mais suave será o caminho das crianças no processo de aquisição da leitura e da escrita. E como eu já disse em uma de minhas comunicações, você é a pessoa mais indicada para conduzir o processo de alfabetização de seus filhos ou de seus alunos. E isso porque você se preocupa com as crianças, você cuida delas, você tem um carinho especial por elas, você quer que elas aprendam a ler. E essa tarefa não é nada complexa, desde que você se dedique trabalhando intensamente para aprender aqueles conteúdos que vão ajudar as crianças a aprender a ler. E se você estiver disposta a fazer isso por suas crianças, acredite, eu vou estar ao seu lado, auxiliando nessa missão tão nobre que é a de ensinar as crianças a ler. Mas para isso, você precisa assumir um comprometimento. E como eu sei que você e todos aqueles que estão acompanhando
este evento estão comprometidos com a alfabetização, com o processo de alfabetização das crianças, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu estou comprometido com a alfabetização de minhas crianças. Muito bem, estamos chegando ao fim desta aula. Vimos ao longo deste segundo encontro que precisamos preparar as crianças para o ciclo formal de alfabetização para que essas crianças tenham sucesso na aquisição da leitura e da escrita, e para isso temos de ler em voz alta para as crianças, precisamos brincar com palavras para que elas aprimorem a consciência silábica, a consciência fonêmica, conheçam as relações entre letras e sons, e temos também de adotar algumas práticas que vão ativar o cérebro das crianças para que elas executem com mais precisão e atenção as atividades propostas. Muito bem, na próxima aula eu vou apresentar a você um programa estruturado e seguro para que você introduza as crianças no universo da alfabetização. Trata-se de um programa inédito que pela primeira vez é apresentado ao público em geral, e ele traz características muito singulares que vão facilitar o processo de pré-alfabetização de nossas crianças. Então é isso, tudo que eu vou apresentar a você na próxima aula, de certa maneira, vai complementar os pontos abordados ao longo deste encontro, deste segundo vídeo. Então não se esqueça, na próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro, às 20 horas, temos mais um encontro marcado para que você conheça com mais detalhes um caminho seguro para a alfabetização infantil. Então é isso, encontro você na próxima sexta-feira, um forte abraço, fique com Deus e até lá!